Boa noite, amigos. Tudo bem? Espero que estejam bem nessa noite de quinta-feira. E hoje, para mais uma live, vamos ter a presença do amigo Marcelo Bispo. E hoje iremos falar sobre os 4 arquétipos da transformação. Vamos esperar um pouco para que entre algumas pessoas, para que a gente possa dar início à nossa conversa. Obrigado, Lucinei, pela presença. Marcelo já entrou. Deixa eu aceitar aqui. Está conectando. Fala, Rilson! Boa noite, Marcelo. Tudo Tudo bom? bem? Que bom ter você aqui mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Rilson. E como é que tá Caruaru? Rapaz, deu uma chuva, começou uma chuva aqui umas 5 horas da tarde. Tá bem forte, tá frio. Então, tá bem agradável aqui. Ô, Não sei Rilson, como mas é que me tá aí em fala, São Paulo. frio quantos graus? A gente precisa entender esse frio aí. Como é que é esse Ah, frio, Rilson? rapaz, eu acredito que aqui deve estar uns 16 a 17, mais ou menos. Ah, já é um friozinho. Quando, Porque eu acho quando que... bate o pico de 11 horas aqui, meia-noite, porque onde eu moro aqui é mais alto, é um pouquinho mais alto do que o nível da cidade. Sim. Então aqui é mais frio. Eu moro um pouquinho afastado e é um pouquinho mais frio. E Eu o imagino pessoal tá entrando aí, Suelen, Morgana, obrigado aí que tem a por, esposa aí por entrando. Olha que bacana. estarem participando. Isso. Rilson, Então, eu vou falar um pouquinho de fala um Marcelo, pouquinho. para quem não conhece, ele já participou de uma live com a gente, já faz um mês e pouco. E Marcelo Bispo, ele é paulistano, é mentor, coach, coach e palestrante. Apresentador da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. E passou a ser um grande parceiro e amigo que eu vim descobrir nessa quarentena. É, Rilson, bem, é uma amizade acelerada, né, Rilson? Em poucos... Não chega a poucas semanas e meses aí, a gente já está junto aí construindo, estudando aí, estudos avançados, tomando porradas aí, né, Wilson? E é assim que é, aprender é assim mesmo. Com certeza. É uma das coisas boas dessa quarentena, né? Eu estava conversando contigo um dia desses e eu disse que eu poderia listar aqui umas 10 coisas positivas dessa quarentena. Lógico que a gente sabe que tem a parte trágica da quarentena, mas a gente se tomando aqui para o nosso íntimo mesmo, para o nosso entorno, a gente consegue citar algumas coisas que a gente terminou refletindo e evoluindo, né? Sim, sim, Wilson, verdade. E bacana desse bate-papo que a gente vai ter hoje, né, Wilson? Porque falar de transformação sempre é bom e eu percebo que todos nós, né, a gente sabe que a gente tem que se transformar, a gente sabe as dores disso e às vezes a gente não sabe por onde começar, né, Wilson? Às vezes a gente percebe que a gente é sequestrado pelas nossas emoções, a gente percebe muitas vezes que a gente podia perdoar mais, podia se lançar mais, mas tem um medo que trava a gente. Às vezes a gente podia se declarar para aquela pessoa, mas o medo da rejeição sabota a gente. Nos relacionamentos, as pessoas que a gente ama tanto, Wilson, tanto, a gente não tem coragem de dizer um eu te amo. E, infelizmente, um abraço ou compreender. E, infelizmente, a gente vai indo nos velórios, sem ser fatalista, mas indo nos velórios com aquele choro, muitas vezes, de arrependimento, de coisas que você não fez, ou tristezas, ou perdão que poderia ter liberado. Então, Wilson, a gente sabe que tem um lugar, um caminho, só que às vezes a gente não consegue trilhar, não sabe por onde começar, né, Wilson? Exato. E a gente vai falar um pouquinho aqui dos 4 arquétipos da transformação. E aí, porque o arquétipo, na verdade, seria um modelo ideal ou um padrão, né? O que é que você pode falar um pouquinho disso aí? Seria mesmo um modelo ideal? Ou se é que existe um modelo ideal para a gente conduzir a nossa vida, né? O Wilson, o modelo ideal ele é utópico, né? Não existe um modelo ideal porque cada ser é um único ser, né, Wilson?
Mas uma coisa que é bacana é, às vezes, eu quero evoluir, eu não sei por onde começar. Um modelo, ele é bacana para você acelerar a sua evolução. Exemplo, você tem outros tipos de arquétipos, né? Jung estudava muito os arquétipos, vem muito dele. Então, você tem, por exemplo, o leão, é um arquétipo forte, né? Eu sou apaixonado, tem aqui, o meu logo é um leão. Então, é um arquétipo forte, é um caçador, ele é lutador, é um guerreiro. Então, mas você tem... Antes de entregar os arquétipos, vou te dar um exemplo. Você tem a águia, que pode te trazer o visionário, visão do futuro. Então, eu posso chegar para você, Hilson, e falar, Hilson, preciso de você visionário. Eu não preciso explicar para o Hilson o que é um visionário. O Hilson já sabe. Esse arquétipo, Hilson, já está no seu DNA. Então, é uma forma de você ativar esse arquétipo. Agora, esse modelo. Agora, o melhor modelo de arquétipo, você precisa testar. Qual que é o melhor? Se você, dona Adriana, na audiência, beijo. Se você, por exemplo, não testar, você vai ficar na filosofia, né? Então, eu vou dividir aqui. Pode ser o visionário, você pode ter o mestre. Quando eu falo para você, Hilson, preciso de você mestre nesse bate-papo. Você já sabe, assim, poxa, eu sei o que o mestre faz. O mestre lidera, o mestre ouve. Hilson, preciso de você guerreiro, guerreiro, guerreiro. Você já sabe, são arquétipos. E tem um deles que que é apaixonante, que é o curador, que é um arquétipo que cura, né? O que cura, cuida, ora. Então, a gente vai falar de uns modelos que nos estudos avançados que eu venho fazendo fez muito efeito, estão fazendo muito efeito para mim, e talvez saia até livro disso, sobre isso, porque a gente sabe o que tem que fazer muitas vezes e não faz, Hilson, para transformação. Então, eu acredito que um arquétipo, um modelo, pode ser testado, quem sabe pode ajudar muitas pessoas. Marcelo, como você falou de Jung, né? Ele falava do sábio, do mágico, né? Então são padrões, o explorador, o cuidador, o governante e por aí vai. Então ele dava padrões, que é como você fala, para você imaginar um comando, vamos dizer que seria um comando, né? Ó, governador agora, e você vai ter a liderança, você vai conseguir explorar vários títulos, vamos se assim dizer, Sim. né? Mas você... Desculpa, Wilson. O mais bacana de tudo isso é que você já tem isso dentro de você. Então, já existem lições que você já sabe, já aprendeu, e você precisa ser lembrado. Fica muito... Assim, às vezes as pessoas falam, Wilson, eu preciso melhorar, eu preciso me transformar. Aí você pergunta para ela assim, mas o que você quer? Nem ela sabe direito. Ela não sabe direito como ela quer o corpo dela, ela não sabe direito qual que é a próxima versão dela. Então, o modelo ajuda demais. Depois você ativa seu método. E é importante, né? Como a gente falou, modelos prontos e práticos não existem, mas existem algumas coisas que podem ajudar a essa transformação de uma forma mais rápida, né? É quando a pessoa, Marcelo, a pessoa fala muito da questão, não, eu quero ser feliz, né? A felicidade, ela é relativa, né? E muitas vezes a pessoa diz assim, não, eu não quero mais sofrer, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo, aí tá bom. E tu quer o quê? Aí a pessoa trava. Não sabe? Porque ela ficou tão preocupada em reclamar das coisas que ela não sabe o que seria bom para ela, muitas vezes. Você pergunta e ela trava. E aí você sabe que a pessoa não tem domínio sobre a própria vida, em saber o que faz mal e o que não faz e o que ela quer se ela não tivesse aquilo na sua vida. Muitas vezes fica perdido. Tem um livro, Wilson, que é o jeito... Fala, papai, Leonardo na audiência. Amanhã tem desafio, hein, Léo? Wilson, tem uma coisa muito forte. Tem um livro, se eu não me engano, ele chama O Jeito Feliz de Harvard, ou O Jeito Harvard de Ser. Então, é de o autor... Boa noite, a Poli aí, a galera aí. Poliane, Eu vou falar, a gente está falando de transformação, Goretti. A gente vai falar dos arquétipos. Se você achar que faz sentido, tem um aviãozinho aqui embaixo. Clica nesse aviãozinho, indica para uma pessoa que você acha que está precisando se transformar. É um desafio que eu deixo para você. Então, o Wilson, nesse movimento assim de não saber o que quer, nesse livro O Jeito Harvard de Feliz de Ser, ele fala de um dado
pessimista, horrível, que um percentual imenso dos estudantes de Harvard, eles são tristes. Eles se preocupam com as notas. Um jovem que só se preocupa com as notas, eles não saem, eles não, um jovem, ele quer naturalmente praticar sexo, outras coisas, eles não fazem isso, terminam depressivos, se preocupam demais e às vezes até precisam tomar remédios, não terminam o curso. E ele fala, né, as lições, você coloca um peso grande, então é felicidade estar estudando em Harvard, mas quando você chega lá é horrível. E ele fala de uma tribo, e é fácil de lembrar esse nome por causa do grupo chamado Soweto, né? Então tinha uma tribo, num lugar chamado Soweto, lá na África. Ele foi fazer alguns estudos e tinha um estudo com jovens e crianças, né? E ele fala assim: olha, hoje o dia vai ser pesado, sabe? Porque eu vou dar lição de casa para vocês. E aí os jovens, eles curtiram, eles acharam maravilhoso que ia ter lição de casa. Então, para os de Harvard, um peso lição de casa, para o pessoal lá de Soweto, uma alegria. O que eu quero dizer é que quando você está numa jornada, se você não fizer ela ficar divertida, se você colocar um peso imenso nela, Wilson, os seus significados que definem tudo na sua vida. Você pode ser tratado pelos dois irmãos que foram tratados pelos mesmos pais, gêmeos. Um vai dar um significado que os pais foram maravilhosos e o outro vai falar que os pais abandonaram ele. Então, o que eu quero dizer para você, o seu significado, acima de tudo, cara, para a sua vida, vai definir a sua história. E talvez eu faça essa pergunta sempre: qual o significado que você está dando para a sua história? Ou qual é a história que você vem contando da sua história? Se é uma história de alegria, de tristeza, de fracasso, de felicidade, de aprendizado. Você é o autor da sua história, você é o personagem principal da sua história e você é o diretor da sua história. Olha quanta responsabilidade. Só que às vezes você pega a sua história, né, Wilson, dá na mão do outro e fala: me faça feliz, e o outro não está sabendo nem cuidar da própria vida dele, você está dando muita responsabilidade para o outro. E às vezes é assim que funciona um pouco, né, Wilson? Marcelo, e às vezes a gente coloca muito peso nas costas porque a gente quer carregar tanto os nossos erros quanto os erros das outras pessoas. E a gente quer corrigir, quer tentar resolver o problema dos outros, no qual a gente não consegue resolver nem o nosso, muitas vezes. Então a gente tá com aquela sacola vazia aqui do lado, né? Ah, não, vou botar aqui o erro do meu filho, o problema é que ele não conseguiu um emprego, meu marido que está doente, e a gente vai enchendo essa sacola, bota nas costas e não consegue carregar o peso. Porque além do peso dos outros, a gente está carregando o nosso. Se a gente conseguir resolver o nosso, talvez esse peso diminua e, consequentemente, a gente consegue resolver aos poucos, com calma, o peso dos outros, né? Eu vou falar aqui algumas coisas dos estudos que eu venho fazendo, talvez possa chocar, Wilson. A dona Adriana ama essa história que você conta, que o sentido, o significado cada um tem da sua vida. É verdade, tem uma história. Talvez eu conte essa história até o final, dona Adriana. Obrigado por ter lembrado. Ela falou que já indicou aqui. Wilson, é verdade, assim, uma coisa que a gente precisa tomar um cuidado muito grande é que a gente tem a síndrome de Deus, né? A gente acredita que a gente pode salvar todos. E assim, a gente não está nem se salvando direito, a gente não está nem cuidando da gente direito, das nossas emoções, dos nossos sonhos, a gente quer salvar o outro. Bem, acontece o seguinte: a gente vai resolvendo o problema dos outros e a gente acaba criando pessoas frouxas, né? Um grande mestre, ele ensina os seus pupilos ou os seus alunos a não dependerem dele. E a gente, infelizmente, é porque é gostoso a gente salvar o dia, resolver o problema, e maravilhoso, mais um dia que eu salvei. Para as pessoas que são cuidadoras, isso é uma coisa forte, até viciante, só que talvez você não está ajudando aquela pessoa quando você pega todo o peso dela, as responsabilidades dela. Eu já amputei perna de muita gente da minha família porque eu quis proteger demais, eu quis fazer muitas coisas. E talvez o toque disso que você falou, que é super profundo, Wilson, é preparar as pessoas para não dependerem de ninguém, dependerem delas mesmas, delas viverem uma história de amor com elas mesmas e delas terem o próprio benefício do trabalho deles, das ações e das jornadas deles, né? O resultado. Que se tudo fosse dado nas suas mãos, que mérito você teria, né, Wilson? Então, para eles terem um mérito da conquista
e das jornadas, dos aprendizados deles, né, Hilson? Não ficar bem aprendendo histórias de Facebook, de filmes, viverem as próprias histórias, né? Marcelo, e até a oportunidade para que eles possam plantar e colher de acordo com o que planta, né? Porque se toda vez eu for plantar flores para minha esposa ou para o meu filho, então é como você diz, qual o mérito? O cara vai, no final das contas, estar colhendo flores, né? Oi, Então, ô Wilson, e até parece que a gente é ruim, né? Mas não tem problema fazer de vez em quando, né, Wilson? Não tem problema ajudar de vez em quando, mas isso quando se torna um hábito forte, nocivo, até para os filhos, né, Wilson? É um cuidado que a gente tem que ter, né, Wilson? É cuidado. e principalmente quando a gente bota sempre os outros à frente da gente, né? Se a Exato. gente, se a gente resolver o nosso e, consequentemente, a gente ir ajudando os outros, beleza. É como você disse, não vale é que a gente fique sempre colocando à frente resolver os problemas dos outros, se a gente ainda não resolveu o nosso. Olha o que a Suelen, né, minha esposa, colocou aqui, faz muito sentido. Eu estou tentando acertar aqui para ver se fica melhor. Ela fala, né? Nós somos apenas mensageiros, quem transforma é Deus. É isso aí mesmo, Suelen. Quem transforma é Deus. E às vezes a gente fica tão chateado que a gente tenta transformar alguém, fica triste. Não transformamos ninguém, não transformamos ninguém, a não ser nós mesmos. Nós oferecemos possibilidades, um ponto de vista diferente. Quem transforma mesmo é a própria pessoa que se transforma. Quem transforma mesmo é Deus, junto ao Criador, o grande arquiteto do universo, Jesus Cristo. Somos apenas possibilidades, né, Wilson? Tem mais uma pessoa. Boa noite, abençoado e forte para todos. Aqui, como é que é o nome dele? John Garçom. Beijo, John. Deus te abençoe. Você acha que faz sentido isso, Wilson? Sim, deixa eu dar um alô aqui, pessoal, também. Silvaneide, Nathalie, Adriana, obrigado vocês por estarem presentes aqui com a gente. Marcelo, a gente falando para iniciar, o que é que tu... Lógico, iniciar na questão dos 4 arquétipos, né, que a gente tá pensando em passar para o pessoal. Diante dos teus estudos, como foi que você chegou, só para a gente entender um pouco, como foi que você chegou nesses 4? Lógico, porque ideais existem vários, padrões existem vários, mas como você conseguiu resumir esses 4? E que você achou, e o porquê você achou tão importante esses 4? O Wilson, é uma excelente pergunta que você fez, né? Esses 4 arquétipos nasceu verdadeiramente na última terça-feira, que eu fui fazer o programa, eu fiquei pensando porque eu falo muito de transformação, mas minha missão é facilitar essa jornada. Porque quando falo de transformação, todo mundo torce o nariz. Eu falei, tem que ser mais fácil, tem que ser natural como respirar. Você já está em transformação, né? Em menos de um ano, até 6 meses, suas células do seu corpo estão sendo trocadas. Morrem células, nascem novas células. Você já está você já está se transformando, o planeta está se transformando, a árvore está se transformando. Então, mesmo que você não queira, é um caminho natural. Mas na quarentena, o Wilson, foi muito engraçado, porque eu nunca gostei muito de ler. Nunca gostei muito de ler. E eu ficava chateado com isso, né? Eu me sentia burro muitas vezes, tal. Aí eu li algumas coisas que não tinha jeito. E na quarentena, Wilson, eu comecei a caminhar aqui no condomínio, fazer atividade física, e eu comecei a ouvir livros. E foi engraçado, porque passei para você a lista dos livros que eu ouvi, estudei, e foram muitos livros. E o que eu percebi? Que a maioria deles relatavam um momento que você precisa investigar o que é realidade e o que é ilusão, Wilson. Separar isso, porque a gente vive no mundo das ilusões. E nesse momento, a maioria dos autores falava disso, de você prestar atenção. E eu falava desse observador já, não como um arquétipo, mas aí nesse momento eu comecei a perceber que todos falavam desses arquétipos aqui. Mas eles falavam com outros nomes, né? Então, é uma dica aqui, né? Você vai estudar, você precisa, além de estudar, questionar o autor e ver se faz sentido para a sua vida. E aí eu percebi que fazia muito sentido isso, que é como se fosse um diagnóstico. Todos eles
falavam, alguns davam o exemplo, se você vai colocar uns mais atuais, né? Se você quer ir no GPS, colocar um lugar que você quer chegar, você precisa saber onde você está. Então, que nesse momento, nessa convergência de várias leituras, leituras espirituais, leituras de gestão, eles apontaram para o mesmo caminho, o Hilson. E aí, nessa última terça-feira, eu compilei, eu falei, não é possível, tem que ter uma forma. E aí eu encontrei esses 4 arquétipos, que é uma forma mais simples de você falar de transformação. Porque a gente vai falar um monte de coisa aqui nessa live, a galera vai esquecer. Mas quando eu falo de um modelo, de um personagem, se você ama alguém, Wilson, uma dica que eu deixo aqui, e esse alguém não está aprendendo a lição que você quer dividir, conta uma história para essa pessoa. Por isso que Jesus contava tantas histórias maravilhosas, por isso que os pais contam histórias para os filhos. As histórias são ancestrais, né? Nossos ancestrais contavam histórias numa fogueira, na frente de uma fogueira, os índios. Então, as histórias, né? Cristo com suas parábolas, Cristo com suas histórias. O cara mais sábio que pisou aqui nessa terra, o cara mais evoluído, mais amoroso, ele usava essa ferramenta. Por que não a gente não pode usar essa ferramenta, né, Wilson? Marcelinho, até uma ferramenta tão importante que até hoje a gente segue e ainda não aprende, né? A gente lê, e cada vez que a gente lê o mesmo texto, a gente, eu acho que descobre sempre palavras que a gente olhava e dizia, eu não tinha visto isso aqui. Eu li 10 vezes, mas eu não consegui enxergar essa frase aqui, ou esse pensamento, ou tive essa interpretação, porque a interpretação vai de acordo com a tua vivência. Com o momento que você está, a vivência, concordo. Isso. Né? Ô, Então, Wilson, cada vez que a gente... Pode falar, pode falar. Cada vez que a gente lê, o entendimento vai de acordo com o que a gente está vivendo, com o que a gente está passando ou até passou, né? É onde a gente vai começar a dar sentido àquilo, às coisas. E nessa jornada da transformação, né, Wilson, quando você estiver lendo, quando você estiver assistindo um curso, vão existir sabotadores, né, Wilson? Porque você já tem um padrão, uma forma de pensar que desde que você nasceu até agora, você evoluiu algumas coisas, mas são formas e pensamentos que você tem aí, elas estão incrustadas, elas estão no DNA. E aí vai acontecer o seguinte, você vai começar a ler o livro, você vai ficar com sono, vai começar a ler o livro, você vai criar um devaneio pensando no carnê das Casas Bahia, você vai começar no curso, vai olhar no WhatsApp. Quando você estiver no segundo dia do curso, você vai inventar uma dor de barriga, um compromisso. Você mesmo acaba sendo o seu próprio sabotador. E aí chega um momento que se transformar, a gente tem a impressão que dói, que se transformar é horrível. E eu falo, Wilson, se transformar vai ser horrível, vai doer, se assim você quiser. E é um novo significado também que as pessoas acreditam que para conquistar as coisas precisa haver sofrimento. E isso foi uma história que a gente incluiu na nossa mente. Tudo que você aprende com sofrimento, a sua palavra, né? Você é um profeta, né? Então, se você falar que vai ter sofrimento, assim será. E quando você fala assim para Deus, Deus, eu preciso de dinheiro, ele manda o que para você? Preciso de dinheiro, continuará precisando de dinheiro. Ele pediu que ele precisa de dinheiro. Ou você pode falar assim, eu preciso de dinheiro, ou você pode lançar assim uma declaração, eu sou um ser próspero, ou o dinheiro está vindo, o dinheiro de Deus. Então, às vezes, a nossa própria fala, nossas ações são ações. Eu estou tentando, às vezes eu solto essa também, eu estou tentando nada. Né? Quando tenta, já dá a impressão que você vai errar. Não, eu estou testando. Eu estou fazendo uma experiência, eu estou trilhando uma jornada, então eu sou burro, eu sou feio, eu não consigo. Quando a gente começa essas palavras, Wilson, a gente já começa com os sabotadores, Wilson. Marcelo, e algo que eu aprendi no curso que eu estou fazendo contigo, é a questão a mente, né? A gente sempre está... a gente não se conhece, na verdade, então tudo que a mente diz, a gente acredita. E muitas vezes literal, ela quer deixar o mais fácil, na verdade. Né? É aquela coisa, não, hoje eu vou para academia. A mente, vai nada, tu vai pegar, tu vai cansar, vai sair daqui, vai para lá. Aí você diz, é mesmo. Não tem aquele negócio que você se pega falando sozinho? Então você está falando com sua mente. A sua mente diz, você quero fazer tal coisa, eu vou emagrecer, eu vou fazer tal coisa.
Aí tu vai, nada que da outra vez tu não tentou e não conseguiu e nem fez. Então você termina concordando com a mente e a mente continua te mentindo para você, né? Uma coisa que eu gosto, Wilson, acho que na outra live a gente falou sobre isso. Eu gosto muito de ter o domínio sobre os meus desejos. Eu consigo muitas vezes, outras vezes não consigo, mas o meu domínio sobre meus desejos e vontades é um banho gelado que eu tomo, uma coisa simples. E você pode achar que é sofrimento, mas ali, mesmo na época de frio, às vezes eu fiz uma atividade física, o corpo está quente, eu tomo um banho gelado, mas ali naquele momento eu estou falando assim, eu estou submetendo o meu desejo, eu quero tomar um banho quente. Aí de noite eu tomo um banho quente, delícia. Mas de manhã ele é gelado, e aí quando eu me submeto a fazer um jejum, quando eu me submeto a algumas coisas, é só para dizer assim, olha, você tem o domínio disso e não vai cair a mão se você fizer ou testar. E quando a gente se submete, porque às vezes a gente quer tanto conforto e aparece alguma coisa que saiu do nível, saiu da direção, a gente entra em colapso. Quando alguém te critica na internet, quando vem um desafio, você está tentando juntar dinheiro aí, vem uma urgência, sua programação já é para enfurecer, um carro que te fecha, alguém que te fala alguma coisa, um olhar torto, você quer já ir para cima. E quando você consegue submeter ali nos primeiros segundos, segurar um pouquinho, a gente começa fazendo o controle emocional, que é uma bosta, desculpa a palavra, mas já é um começo, porque tudo que eu quero controlar é uma ilusão, meu ego quer ter a ilusão que ele tem o controle de tudo. E aí você percebe que vem a frustração em cima desse controle que eu quero ter e, infelizmente, eu não tenho. Ele é ilusório. Eu só tenho controle, eu só tenho gestão sobre as minhas emoções e meu mundo interior. O resto, sobre pessoas, sobre tsunami, sobre coronavírus, mera ilusão. Olha lá, ter controle de sair da zona de conforto. Exatamente. Exatamente, Léo. É isso mesmo. É isso mesmo. Sair dessa zona que ela é deliciosa, mas quando a gente sai, a gente atinge resultados, a gente cai numa zona de expansão. É isso mesmo, Léo. E a gente enxerga coisas que a gente nem imaginava, né? Quando a gente sai dela, que bota a cabeça para fora da caixinha assim, a gente, rapaz, tinha isso, eu não sabia, né? O mundo é diferente, o mundo não é tão ruim assim, ou também é, né? Ô, Hilson, mas de verdade, né? Eu gosto de falar essas coisas, mas assim, Hilson, não é chato pra cacete você estar do lado de uma pessoa que só reclama, de uma pessoa pessimista, de uma pessoa que só amaldiçoa ao invés de abençoar, de uma pessoa que se vitimiza. Se você, às vezes você é essa pessoa, porra, né? Eu falo isso porque eu vim de lá, cara. Um cara reclamão, um cara vingativo. E eu tenho que fazer gestão, Hilson, senão eu volto para esse cara muito rápido, para esse padrão de defesa. E quando você presta atenção, né, que a gente vai entrar daqui a pouco nos arquétipos, você percebe que é uma vida deliciosa, Hilson. Uma vida que você percebe que as coisas que aconteceram com você não foram castigo. Um momento que você percebe aqui, tá, desde um pneu furado, desde um pneu furado no seu carro, você pode abençoar ou você pode amaldiçoar. Desde alguém que te fecha, um desafio, Wilson. Você está apressado, alguém te fecha. Mas, assim, qual a experiência de você estar perto de você, né? É uma experiência positiva que você proporciona para as pessoas ou é uma experiência horrível, né? Estar perto do Wilson, estar perto do Marcelo, qual a experiência, né? E aí você percebe que o mundo é maravilhoso, que as coisas acontecem para te deixarem mais fortes. Você, Wilson, sua história fala por si só, dos desafios que você... A sua história, Wilson, você tinha tudo para estar de mal com Deus, de mal com o universo, de mal consigo próprio, e você, do seu jeito, é claro que com certeza você tem seus momentos que uma lágrima cai desses olhos, esse coração dispara um pouco, nós somos humanos, mas, Wilson, você é prova viva disso, que você poderia estar de mal com Deus, de mal com o mundo, e você está ajudando as pessoas na transformação, Wilson. Graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias, essa oportunidade que Ele dá, essa coragem que Ele dá toda vez que eu acordo, que eu penso, o que é que eu posso fazer de diferente para alguém que está do meu lado? O que é que eu posso levar de palavra para as pessoas que eu possa ajudar? E a gente ajuda com o que a gente pode, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. Hoje eu dar até um exemplo, eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa começou a dizer coisa comigo, pá, 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 pá.
E eu só refletindo ali, não, ela tá me dando tudo que o coração... Não, me desculpa porque... Ele dizendo, a pessoa dizendo, me desculpa porque hoje o meu dia foi mal, meu dia foi complicado, mas na verdade ele tá falando que o coração tá cheio, né? Exato. Então, eu parei e disse, pô, eu não vou retribuir do mesmo jeito que ele tá me retribuindo. E eu fui aceitando, teoricamente, o que ele estava dizendo. Tá bom, concordo, me desculpa, eu vivo na minha bolha, eu tô errado e tal. Porque não adianta eu bater de frente. Porque ele está com a verdade dele, né? E eu Está com tenho a a dor minha. dele, com a ferida emocional dele aberta. Ô, Hilson, se você me permitir, eu quero dividir um aprendizado que eu tive. Eu vivi 40 anos para aprender isso, né? Que suas relações, os seus relacionamentos, foi a Margot que, inclusive, trouxe esse aprendizado, falam muito mais sobre você do que dos outros. A forma que você se relaciona com as pessoas, não são as pessoas, não é um cara desse. Você tem que prestar atenção em você. Então, quando você está ali muito ciumento, dali quando você conversa com pessoas que são destrutivas, não são elas estão com as feridas emocionais delas, mas você está ali conectando a isso. O ciúme que você tem, a insegurança que você tem. Esse mal dizer, às vezes, que você ouve alguém falando, talvez é porque você se atraia com isso. Né? A dona Adriana falando aqui, Marcelo, nós temos medo do novo. É verdade, a gente tem um medo do novo, só que, assim, existem várias formas da gente dar novos significados para esse novo. Ô, Hilton, eu tinha um avô alagoano, eu falo dele muitas vezes, o José Francisco Bispo, um dos meus maiores mestres. Então, o José, ele tinha um genro, o Wilson, que ele bebia. Pensa num cara que pisava na bola, assim, sabe? Ele fazia tudo, esse genro dele. E a gente ficava bravo. Meu tio, vamos dizer, né? Cunhado do meu pai, a gente ficava bravo. Ele bebia, ele quebrava, ele agredia. Ele, o cara barra pesada, Wilson. E ali, aquele homem de 80 anos, eu via meu avô, cara, no outro dia, sabe o day after, o dia depois daquele negócio, fala, não tem mais jeito, agora acabou tudo. Eu via meu avô conversando com ele no momento que toda a família tinha dado as costas para ele. Meu avô faleceu, a gente achava até que meu avô era bobo, né? Eu falava, pô, avô, você não viu o que o cara fez? Esse cara ele não, ele não é caveira, papai. Ele não merece estar conosco. E ali, Wilson, depois de muitos anos, eu fui falar com ele, eu comecei a tratar bem esse meu tio, vamos dizer, por causa do meu avô. Eu via meu avô tratando ele bem, meu avô faleceu. Aí um dia, num casamento, eu falei assim, fala para mim, o que meu avô falava para você um dia depois daquele monte de merda, desse jeito mesmo, né, que você fazia tal. E aí ele falava assim, olha, Marcelo, ele falou chorando para mim, né, Marcelo, seu avô falava que eu era o melhor genro que ele tinha. E eu falei, poxa, eu acho que o avô estava meio cego, né? Brinquei assim. Ele falou assim, e como eu era o melhor genro dele, por ser o melhor genro dele, eu não podia fazer o que eu estava fazendo. Esse é o primeiro ensinamento. O outro, depois eu refletindo, já pensou se meu avô quebra com esse cara? Quem que vai aconselhar esse cara? Ele não via um cara, ele via o pai das netas dele, marido da filha dele. E esse grau de humildade, reflexão e conexão falava muito mais do meu avô do que desse cunhado, desse genro dele, né? Então, o que eu quero dizer para você, Wilson, isso só carimba que as relações que você vive com as outras pessoas falam muito mais de você do que das outras pessoas, né, Wilson? E a Lorena aqui diz, para nossa paz, às vezes precisamos ignorar algumas coisas que escutamos. A gente escolhe. Cabe a você escolher aquilo que chega a você. Ou Sim. você deixa passar, ou você abraça e luta com aquilo, né? É a questão da adrenalina em si, né? Ou você vai lutar com aquilo, ou você vai correr daquilo. Se você acha que aquilo vai fazer mal, corra, né? Corra, não abrace, porque consequentemente você ir discutir com essa pessoa que está passando sempre um conteúdo ou uma energia negativa para você, você vai absorver aquilo. Então é melhor que passe, deixe para lá. Tu tá Eu escutando falo bem, que assim, eu tô viu, escutando Wilson? um retorno. Tá me escutando bem? Tô. Ô, Wilson, Ah, que eu tô... Tá. você está escutando um retorno, talvez seja o fone, não sei. Ô, Wilson, Eu acho que... uma coisa que eu percebo, Wilson, às vezes a gente é como se nós estivéssemos andando num manicômio e a gente acredita no que os loucos estão falando.
e a gente retribui o que os loucos estão fazendo. Então, às vezes, a gente, por acreditar, um louco fala uma coisa para você, ele nem sabe da vida dele, você acredita, você acata. Já pensou você olhando lá no final da vida, no YouTube da vida, que eu acredito que quando a gente ir lá no último dia da vida, vai passar no YouTube da vida, as ações que nós tivemos, o bem que nós fizemos, o mal que nós fizemos e o bem que nós não fizemos. Isso vai pesar também. Então, ali você percebendo, fala, poxa, a pessoa que estava gritando comigo estava pedindo socorro. Poxa, meu pai que não fazia carinho em mim, poxa, nem quem deu carinho para ele. Então, quando você começa, que a gente já entra, né, Hilson, no primeiro arquétipo que eu já quero explodir aqui, no observador. Quando você observa, o observador é o que observa. Esse é um arquétipo que eu falo para você, observe as pessoas. Nas literaturas, observe os pássaros, olhai as aves do campo, olhai as flores do campo e olhar as aves. Presta atenção naquilo. Se elas têm um alimento, você acha que o Criador vai deixar você sem alimento, o alimento espiritual acima de tudo? Então, quando você observa seu pai, sua mãe, você observa as pessoas ao seu redor, você vai perceber que tem muita gente, seu marido, sua esposa, seu filho. Às vezes ele está gritando com você, mas ele está pedindo socorro. Aquele cara que esbarrou em você na rua, ele está pedindo socorro, ele está passando por momentos desafiadores. Eu sei que é um desafio, é difícil, Wilson, perceber isso, mas o observar o que as palavras não falam, observar o que as ações mostram, pode ajudar muito as pessoas, né, Wilson? E antes de você entrar nesse observador, você falou algo que eu lembrei de Paulo de Tarso. Ele falava que eu faço mais o mal que eu não quero, eu faço mais o mal que eu não quero do que o bem que eu quero, né? Então, cabe justamente isso. Às vezes a gente quer fazer o bem, mas a gente não consegue, porque o mal ainda está muito ligado a gente. As coisas erradas estão muito ligadas a gente. O Wilson, eu acredito que às vezes a gente faz o mal, sabe por quê? Porque a gente tem vergonha de fazer o bem. Eu acho que às vezes a gente tem vergonha de dar um abraço naquela pessoa, a gente fica com aquela cara de cocô, sabe, Wilson? Cara fechada, né? Quantas vezes, às vezes, no trânsito, né? Às vezes alguém te fechou, você vai buzinar, a pessoa baixa, pede desculpa, você vê que é um senhorzinho, aí você fala, cara, eu que sou aqui o vilão, que eu tô olhando outro vilão, o vilão sou eu mesmo. Então, né, Wilson, quando você dá essa chance de ficar do lado de uma pessoa, aqui em São Paulo tem umas pessoas do Greenpeace que param a gente para vender, eles têm um texto persuasivo. Às vezes eu paro ou na Paulista ou na Faria Lima, que são vias aqui muito famosas em São Paulo, são avenidas famosas. E às vezes eu paro, fico olhando para aquela figura assim, falando, poxa, quanto sonho tem aí. Às vezes parar, o mendigo vem, ele faz uma brincadeira e você retribui. Tem uma passagem linda, Wilson, que é um cara que ele na realidade, uma mulher de um dos livros que eu estou estudando, é uma mentora, e é uma mentora espiritual, e ela está dando uma mentoria para uma pessoa, para uma mulher, e aí entra um cara, marido dessa mulher, batendo, brigando em tudo, olha para ela, fala, você é uma charlatã, briga com a mulher dele, e a mentora fica assim na mente dela, eu sei que Deus está aí dentro. Eu sei que o Senhor, Deus, está aí dentro dessa pessoa. Ela fica só pensando. E aí ela consegue ficar em silêncio com esse exercício. E talvez você olhe o menino de rua, talvez eu me emocione um pouco com isso, o mendigo, Wilson. E eu acho que a gente, no último dia da nossa vida, Wilson, a gente vai ter muita vergonha de coisas que nós não fizemos, Wilson. E aí, quando a gente olha aquele menino de rua, a gente trava a porta do carro com medo de um assalto, fecha a cara. Mas Deus está ali dentro também, cara. Aquele idoso que às vezes repete as coisas, está cansado dele repetir, né? Às vezes o Alzheimer já está batendo na porta. Deus está ali dentro dele também. Deus está dentro do que você julga de inimigo. Deus está dentro de você. E aí, nesse exercício dessa mentora, né, Wilson, quando ela fala assim, cara, Deus está aí dentro. No outro dia ela vai dar palestra. Esse cara não estava lá na palestra ajudando as pessoas, ela olha para ele e não fala nada, ela só cumprimenta ele e vai dar a palestra dela. Então, quando a gente começar a reconhecer Deus na frente das outras pessoas, mas eu vou falar do arquétipo que vai ajudar você com isso.
porque é uma jornada, o Mozão chegou aqui agora, aqui, é uma jornada, um desbravamento, né, Wilson, essa nova trajetória aí, identificar Deus dentro do próximo, né, Wilson? E quando você enxergar, não adianta eu falar, não adianta eu falar para outra pessoa. Às vezes eu enxergo coisas, eu estou estudando, eu estou assistindo alguma coisa, eu estou vendo algo que me toca, e eu quero gritar para que as pessoas enxerguem ou vejam aquilo que eu estou vendo, aquela energia, aquela sensação, aquela coisa gostosa de você escutar, de você ver, principalmente ultimamente que eu estou vendo muita história e em relação de Cristo, né? Então eu vejo e eu me sinto dentro da história do Cristo. Então eu consigo receber essa energia, eu fico emocionado, eu choro às vezes, mas faz parte do aprendizado. A gente está se descobrindo, e quando a gente está se descobrindo, é gostoso, é renovador, né? É Tô falando como, da... ô Wilson, isso que você está falando, desculpa te interromper, sabe Tranquilo. quando a gente era criança e tinha um brinquedo novo, assim, pode ser usado, né? Mas é que eu estou falando assim, tem um brinquedo novo, um carrinho novo, uma boneca nova, pode até ser usada, um presente que você ganhou. Você dorme, quando você acorda, você fala, tem brinquedo novo. Quando você começa uma jornada de transformação assim, você acorda no outro dia e fala, que delícia que tem esse brinquedo novo. E brilha seus olhos, né, Wilson? Sim. E você falando aí da Avenida Paulista, eu cheguei aí, eu acho que faz uns 2 anos, eu fui e aquela multidão de gente passando para lá e para cá, ninguém olha nos olhos de ninguém, ninguém olha no rosto de ninguém. E eu parei sozinho, fiquei olhando o movimento, parecia que eu não estava ali, sabe? Eu vendo as pessoas passando, eu parei e fiquei só observando o ir e vir das pessoas. E eu vi um morador de rua ali, agachado, pedindo, com o filho do lado. As pessoas passavam, não olhavam, estavam com o celular, e eu dizendo, meu Deus, por que isso? Onde eu fui, voltei e conversei com a pessoa. Ela disse, não, eu vim do norte e tá difícil aqui. Então, ela não quis, eu disse, eu não tenho nada aqui no momento de dinheiro. Mas aí ele olhou para mim e disse, não, mas o mais importante que tu tá me dando é atenção. Ô, Na Wilson, hora que ele disse isso, os olhos encheram de lágrimas. Eu digo, meu Deus, que mundo cão. Foi nesse momento que eu comecei a observar a empatia das pessoas. Na verdade, a apatia, né? ô, Wilson, tem duas histórias rápidas para eu contar. E o que eu vou contar não é para audiência, para você que está assistindo, achar que eu sou bom ou sou ruim. Sou só um cara testando as coisas. Erro muito, faço muita merda. A primeira que eu estou saindo do Centro Espírita, Wilson, fazendo escola, aprendendo muito sobre Jesus, sobre ação. Tem um cara, eu sou jovem nessa época, tem um mendigo encostado no meu palhinho, assim, eu tenho um palho nessa época, eu sou super jovem. Ele encostado no palho. Aí lá a gente falando de Jesus, quando eu encontro o mendigo encostado no meu carro, eu falei, já faço cara de cocô. E aí eu lembro, aí como assim? Ei, a gente tá falando de Jesus. Resumindo, o Wilson, o cara fala que ele precisa ir para a rodoviária, o Paulinho, nunca vou me esquecer do nome dele, Paulinho. Eu só sei que ele fala que ele tá para morrer, mas eu vejo verdade no que ele tá falando, tá, Wilson? E aí a minha mãe também era meio louca também, só sei que eu levei ele para casa, o mendigo tomou banho, eu levei ele para a rodoviária. Wilson, eu fiz o De Volta para Minha Terra, versão pobre, tá? E aí, Wilson, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu tinha o dinheiro da passagem e eu já tinha dado o dinheiro da passagem para ele, porque eu tinha ligado para a rodoviária e existia o lugar que ele queria ir. Só que, Wilson, tem algumas coisas emblemáticas que é ele tomando banho, ele fala assim, a água é quente. Essa é a primeira. A segunda coisa é quando ele vai comer, Wilson, ele fala assim, eu não posso comer muito senão eu passo mal. E aí ele me explica que eles comem pouco, Wilson, e se comer muito vai passar mal. E aí a outra, quando ele entra, ele senta na sala, ele fala assim, você pode colocar no Chaves para mim? Wilson, eu só sei que a gente chega na rodoviária, Wilson, ele vai ouvindo música no carro, coisas para mim que são normais, para eles são grandes eventos, Wilson. E o Paulinho, Wilson, tem uma hora que a gente para, que vai demorar 1 hora para o ônibus partir, eu fiquei com ele lá na rodoviária. E aí a gente vai tomar um açaí.
E na hora de pagar, Wilson, eu deixei o dinheiro no carro, o cartão. O Paulinho, na hora de pagar, eu falo, poxa, Paulinho, eu tô sem o dinheiro. O Paulinho não hesita. Ele pega, pera, eu tenho dinheiro, quero dinheiro da passagem e mais tipo R$ 20, Wilson. O Paulinho, Wilson, não saca os vintão e paga o açaí, cara, sem pensar. E aí eu coloco ele dentro do ônibus, eu falo para o motorista que ele não tem documento, né? Eu falo que ele é meu primo para cuidar dele e tal. Wilson, no fim da história, quem fez bem para quem, Wilson? No fim da história, o Paulinho que fez o bem para mim, Wilson. Isso já aconteceu tem mais de 10 anos. Às vezes você vai participar, você que está assistindo, vai participar de uma história que você só vai saber aquele capítulo da série. Você não vai saber se o Paulinho chegou em Americana. Às vezes eu sonho assim, que ele sabia onde eu morava, dele chegando com Monza Tubarão antigo, com a família dele, sabe? Tipo, ó, deu certo, virei aqui marceneiro, eu não sei, mas não me cabe saber o que aconteceu com o Paulinho. O que cabe é saber que, no fim de tudo, foi ele que me ensinou, cara. O presente foi para mim. Eu já aprendi, só de você falar, é isso aí, meu irmão. A gente não Cara. pode ter vergonha de expressar, não. Já acabou esse tempo da gente expressar, ter medo de expressar através das lágrimas o que a gente sente, E né? Hilson, Já passou esse tempo. Isso é muito louco, porque como a gente às vezes sente vergonha ou medo de passar o bem ao próximo, eu sei, tem tanto crime na nossa cidade, né, Hilson? Tanta gente mal intencionada. Mas, Wilson, às vezes o bem precisa ser um pouco mais ousado, né? A pergunta do Livro dos Espíritos fala sobre isso, né, Wilson? Não ter vergonha, né? Exato. Então, assim, o mal, ele é o que é porque ele é usado. Você vai ver o pessoal no Senado, vários políticos, uma ousadia, né? Uma ousadia. Eu não quero falar aqui de partidos, mas, assim, o mal é ousado. E o dia que o bem for ousado como o mal, o bem vai se sobressair, porque nesse país a gente tem gente boa, Wilson. Nesse país tem pessoas maravilhosas. Você tá em Caruaru, cara. Quanta gente maravilhosa deve ter aí. O programa tem gente do Nordeste que me manda mensagem, pessoas calorosas, sabe, Wilson? Quando eu vou sair para fazer palestra, aqui em São Paulo é bacana, curto, mas assim, eu sinto o calor do pessoal do interior. Do pessoal mais afastado, Wilson, põe o coração na frente e vai para cima, sabe, bicho? Eu tenho uma paixão por essa galera que abre o coração. Deu uma cortada Mas no pode final, falar, mas... Wilson, me emocionei aqui um pouquinho, mas pode falar. Não, mas isso é... Você se emociona daí, eu sinto a energia daqui, o pessoal também, eu tenho certeza que está sentindo. Agora eu vou contar uma história que eu acho que é pra gente dar uma risada. Tô falando aí, eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, eu tava vindo do colégio e eu tava com as moedas e acredito que era o suficiente para pegar minha passagem, porque eu morava em São Caetano e estudava em Caruaru. Bacana. Aí tinha um mendigo lá, era uma mulher. Ela tava pedindo. Aí eu peguei a moeda, então ela, obrigado, Deus abençoe, tá tranquilo. Fui embora. Quando eu cheguei para pagar, não tinha mais dinheiro. E o que foi que eu fiz? Eu voltei para pegar o dinheiro de volta. Putz, Wilson, e aí? Foi. E o pior é que quando eu cheguei lá, eu vi que eu não tinha a quantidade para pagar a passagem. Aí eu disse, eu disse, o dinheiro que eu te dei era o dinheiro que era para pagar a passagem. E ela disse, quanto foi que você me deu? Aí eu disse o valor que era justamente o valor da passagem. Eu acho que, vamos dizer aí, R$ 1. E eu tinha dado 90 centavos a ela, faltava ainda 10 centavos. Ela disse, você quer mais? Eu disse, não, isso aqui já é suficiente. Mas aí eu fui embora e fui rindo, né? Isso aí, essa história eu conto e até hoje eu fico rindo. Mas que ousadia minha, que coragem de voltar e pegar. Aqui, Imagina. a Verônica aqui. Mas é o dia que a bênção voltou, né, Wilson? A bênção voltou. E foi rápido, né? E foi rápido. Então é bacana a gente contar essas histórias para mostrar que é assim, o que uma mão faz, a outra não pode ver, mas dividir porque é engraçado. É engraçado. Quando você põe a leveza, quando você dá uma elogiada, quando você pergunta o nome, porque
o mendigo, com certeza, Rilson, se o mendigo estiver sozinho pedindo dinheiro na Faria Lima, pouca gente vai olhar. Mas se ele tiver com 2 cachorrinhos, vão mexer no cachorrinho, vão perguntar o nome do cachorro, mas não vai perguntar o nome dele. Nada contra, né? Pelo amor de Deus, vamos cuidar dos cachorrinhos também, né? Mas assim, Rilson, das pessoas também. Das pessoas também. Marcelo, a gente começou, observador, ainda faltam mais 3. A gente Bora. tem 10 minutos. Vamos embora, bota pra cima. Wilson, para carimbar o observador, seja o observador, simplesmente vai olhando aí, Wilson. Olha lá a Sabrina falando, não tinha pensado dessa forma. Ousadia. Eu estou demorando muito para ser ousada. Boa, prima! É isso aí, a ousadia do bem. Isso. O mal já é ousado, ele já põe um revólver na sua cara, ele já grita com você, já dá um bufete. O bem tem que chegar já roubando um abraço, já falando, porque o certo é certo na quebrada, no Senado, no Congresso, tem que ser o certo é o certo. Sabrina falando que precisa dividir para contagiar, motivar, virar moda. É isso mesmo. Estamos sentindo a mesma energia, a Adriana falando aqui. Bacana, vocês são iluminados aqui, mais uma pessoa falando, a Lu, você que Verônica. Bacana. Para bater o martelo do observador, Wilson, o que observar os seus sabotadores, observar os seus desejos. Para quem come em excesso, observar que você não come em excesso o dia inteiro. Tem um horáriozinho ali onde o demônio da comida vem e ninguém segura. Às vezes é mais à noite, às vezes é de manhã. Às vezes tem que olhar lá atrás, porque às vezes você está ansioso com algo que aconteceu lá atrás e você desconta na comida. Às vezes você sente um vazio interior imenso, você quer se preencher com comida. O observador separar essa observação entre realidade e ilusão. Ilusão. Consigo fazer as pessoas me amar. Ilusão. Consigo transformar as pessoas. Ilusão. Consigo curar todos do coronavírus. Ilusão. Consigo ter controle de tudo. Ilusão. Não sou merecedor. Ilusão. Verdade. Consigo ter gestão emocional sobre os meus significados. Consigo oferecer possibilidades para outras pessoas. Separar o que é realidade do que é ilusão. E observar o que você ama, as suas feridas mortais, e observar as pessoas que estão gritando, pedindo socorro para você, e você só está preocupado no que elas estão gritando. O observador. Observar até se você sofre ou não por antecipação e qual é o motivo. Apreciar as coisas. O observador aprecia as coisas e pessoas. O segundo é o buscador. Buscador é o que busca, é o Google. Se você observou que você precisa se transformar, melhorar, várias coisas deliciosas, vai buscar, querido, não espera no colo. Vai buscar, vai ouvir livros como eu ouvi, mais de 14 livros ouvindo aí, estudando. Tem um bendito de um caderno desse na sua vida. Ou cria um grupo no WhatsApp, convida um amigo, depois você tira esse amigo, fica um grupo lá chamado Eu tenho isso. E aí você manda mensagens para você. Também tem, Wilson. Manda mensagens para você. Cursos, viagens, pessoas mais velhas, famílias. O buscador da verdade, o buscador da transformação. Você é o Google. Fala um pouquinho, Wilson, para eu não vomitar tudo, do buscador, Wilson, que eu sei que você é um grande buscador. É a sede do conhecimento, né? É a sede da mudança. O que é que você quer mudar? Então busque. Você quer ser caridoso? Então busque locais onde você pode ajudar. Você quer amor, mas você vive em casa. Saia. Vá curtir, tem um momento para você curtir. Você não vai conseguir arranjar uma pessoa, você em casa, né? Você quer ser amoroso, você quer ser bondoso, você quer ter dinheiro, vá em busca de um trabalho diferente. Não tenha medo de deixar o seu trabalho sair dessa caixa, né? Às vezes você está ali naquele emprego, está ganhando aquilo ali, sempre reclamando, pô, sai, vai procurar algo diferente. Só assim você vai chegar lá na frente e dizer, ainda bem que eu deixei aquele emprego. Bacana. Porque eu não estaria aqui, né? Esse buscador, Wilson, você precisa buscar o seu propósito de vida. O Alan Bueno na audiência, sim. Meu esposo também
meu esposo... Tem o WhatsApp, tem o WhatsApp eu. Bacana! Ó, para você que está fazendo sentido, tá acabando a live, ó. Envia para alguém nesse aviãozinho. O buscador, propósito de vida, qual a mensagem que você veio dar nesse mundo? Você vai passar nesse mundo sem carimbar sua mensagem? Você é um ser invisível que ninguém percebe sua existência. Carimba com a sua mensagem. O buscador, você pode buscar esse propósito. O terceiro é o testador. Testador é o que testa. Testador é o que experiencia. Faça a experiência. Se você observou, se você buscou conhecimento, testa o bendito do conhecimento. Wilson, desculpa a palavra, é onde todo mundo caga, porque aprende um monte de coisa, fica bacana na filosofia, na hora de pôr em prática, ó, não testa. A maioria dos líderes espirituais, eles não querem métodos, eles querem ver você testando o que você aprendeu. Se habita Deus dentro de você, testa. Testar, Wilson. Você acha que faz sentido testar? Quantos minutos a gente tem, Wilson? Daqui a pouco explodiu, aí caiu. Tem 5 minutos. Tem 5 minutos. Não adianta só a teoria, né? A teoria o mundo tá cheio de teoria. A gente tem que botar em prática aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente buscou, para ver se realmente vai dar certo e se vai fazer sentido na nossa vida, né? Sem o teste não tem resposta. Ó, testa abraçar, testa dizer eu te amo, testa falar não, porque falar não também é amor. Testa falar 3 aprendizados que você teve, a galera falando qual é a próxima, vai cair. Ah, a próxima caiu. Vamos lá, vai que cai, né, Wilson? Não, ela quer saber a próxima live, ou é a próxima... A próxima, tá? Vamos lá, é a quarta. A quarta. O próximo arquétipo caiu, tô brincando. É o abençoador. O próximo arquétipo é o abençoador, o que abençoa. Você, às vezes, está maldizendo, amaldiçoando as coisas. Você abençoa a água que você bebe, a comida que você come. Abençoa seu filho, abençoa sua esposa. Quando você está varrendo o chão, abençoe a sua casa na limpeza, as coisas que não te servem mais. A gente fala orar de manhã, orar à noite, Wilson. É um estado de oração. Esteja em estado de oração quando você está dirigindo, abençoando aquela coisa, né, Wilson? Aquela pessoa. O abençoador, o observador, o buscador, o testador e o abençoador. Abençoe a sua família, abençoe os estranhos, abençoe o mundo e se abençoe. Abençoe suas células para você encontrar a sua cura. Exatamente. Faltam 2 minutos e... 2 minutos. Eu vou ler só um trechinho aqui para a gente dar uma respirada. Quem está assistindo. Acelera que 3 daqui a vezes, pouco 3 vezes. cai, Wilson. 3 vezes. Vamos lá. Viva sempre em paz. Uma consciência tranquila que não traz remorsos de atos passados. Nem teme ações futuras. Gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o teu esforço para consegui-la. Amém. Perfeito. Wilson, seu mundo interior o mundo exterior é só reflexo do seu mundo interior. É o que eu desejo para você: gestão emocional, abençoador, buscador, testador e observador. Wilson, obrigado por essa oportunidade. Centelhas Divinas, muito obrigado, Wilson. É o que eu tenho que fazer aqui, agradecer só. E abençoo vocês. Obrigado. Eu que agradeço. E as pessoas estavam perguntando qual a próxima, mas é a próxima live, tá vendo aí? Oh, meu Deus. Próxima live. Vamos combinar. E eu só tenho que agradecer a você, Marcelo. Muito obrigado. Tenho aprendido muito com você esses dias, que a gente faz pouco tempo que a gente se conhece, mas são dias de puro aprendizado. Essas indicações dos livros que você me passou, já comecei e já me emocionei com aquela da história de Cristo, enfim. E eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe hoje, amanhã e sempre, nossos caminhos, nossos pensamentos, nossos familiares, para que a energia que a gente receba hoje possa refletir para todo o entorno da nossa casa, nosso bairro, nossa cidade, nosso país, nosso planeta, né? Fé sempre. Beijo e compartilha. Valeu, tchau, tchau, tchau a vocês. Até a próxima. Obrigado mesmo. Tchau, tchau.